Graça e paz, amados irmãos. Vamos refletir na palavra de Deus hoje. A palavra do Senhor diz assim, em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como uma moeda que tem dois lados, é uma só moeda, mas tem dois lados. Sempre que vai haver um jogo de futebol oficial, o juiz começa jogando uma moeda. Cara ou coroa. Nós estamos dentro da mesma realidade de todas as outras pessoas. Mas a maneira do justo, daquele que serve a Deus, lidar com a situação, é um outro lado da moeda. É diferente. E o texto nos diz que se veria a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Eu queria apresentar para vocês alguns insights, alguns discernimentos a respeito da quarentena. Esse termo quarentena já se tornou quase sinônimo de algo assustador, né? Mas nós devemos refletir como estamos lidando com a nossa quarentena. Essa palavra quarentena, esse termo, ele veio da própria Bíblia. Não sei se você sabia disso, mas quarentena é inspirado, esse termo é inspirado nos episódios bíblicos que duraram 40 dias. Por isso o nome quarentena. Como Moisés, né, esteve no Monte Horebe por 40 dias, o profeta Elias também. Jesus, ele esteve no deserto, né, durante 40 dias. Noé, na arca, ficou 40 dias também ali. O povo de Nínive, né, juntamente com seu rei, eles jejuaram, buscando arrependimento e o perdão de Deus durante 40 dias. Então, por causa desses episódios que sobejam na Bíblia de 40 dias, surgiu a palavra quarentena. Obviamente que ela tomou outros contornos, sendo usada quando as pessoas saem de algum tipo de região que está enfrentando doenças, epidemias, então precisam se resguardar durante um tempo para voltar para o convívio. Os astronautas, né, quando viajam ao espaço, eles voltam e passam por quarentena. Então esse termo se tornou esse período em que a reclusão, o isolamento é necessário para se retornar ao meio, né, à vida comum com as outras pessoas. E eu queria pensar com você como nós estamos lidando como cristãos com a quarentena. Porque, como nós lemos, o cristão ele tem que fazer diferença. Ele está na mesma realidade como uma moeda, que é só uma moeda, mas tem dois lados. A maneira como nós enfrentamos essa realidade é o outro lado da moeda, é o lado cristão, é a maneira cristã da gente enfrentar as situações. E, pensando nisso, eu quero pensar com você em duas situações, em dois episódios bíblicos. O primeiro deles foi o dilúvio, em que Noé, juntamente com sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, precisaram ficar durante 40 dias dentro da arca, convivendo e tendo ainda, né, os outros bichos juntos, né? E realmente esse período está sendo difícil, né? Muitas pessoas estão tendo dificuldade de relacionamento, casamentos entrando em crise, né? Famílias se degladiando, mas não precisa ser assim. Noé, o seu nome, né, Noé, significa consolação, aquele que consola, consolo. E eu creio que, como no Antigo Testamento, geralmente o nome apontava para a vocação de uma pessoa, para o seu caráter, para a sua maneira de ser, realmente foi muito importante este homem estar ali dentro daquela arca. Porque eu creio que a coisa que ele mais precisou fazer dentro da arca foi consolar as pessoas. Imagina, deixar toda a vida para trás, tudo que se construiu, tudo que se fez. Todos os sonhos foram embora na enxurrada, ficaram debaixo d'água. E Noé, ele conseguiu pastorear sua família nesta situação. Imagina convivendo com animais, aquele cheiro, animais que têm hábitos noturnos, né? O pessoal queria dormir, o animal começava a fazer barulho, né? Começava a querer se movimentar.
Então imagina como é que foi aqueles 40 dias ali dentro da arca. Quando eles saíram da arca, eles tinham que reconstruir a história da humanidade, além de reconstruir sua própria vida e suas famílias. Mas com a graça de Deus, a humanidade, ela recomeçou. Se você observar as quarentenas bíblicas, em geral, elas trouxeram benefícios. Algo bom aconteceu por causa daquele período em que teve que se ficar isolado, né? E no caso de Noé, ele saiu dali para recomeçar a história da humanidade. Imagina só, tudo tinha se perdido, a arte, a música, tudo que, as plantações, tudo que se tinha aprendido e feito na humanidade ficou debaixo d'água e tudo teve que ser recomeçado. Agora eu falo ao seu coração, se Noé com sua família, pela graça de Deus, foram capazes de recomeçar a história da humanidade e a história das suas próprias vidas, pode ter certeza, meu irmão, que esse período de quarentena, esse período difícil de pandemia, ele vai passar e nós vamos reconstruir, nós vamos recomeçar e vai ser melhor do que antes, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos o povo de Deus e a nossa maneira de lidar é com fé, é com esperança e com certeza haverá benefícios nas nossas vidas. Por fim, eu queria lembrar, né, os irmãos, do que aconteceu com o apóstolo Paulo, que em Atos 29 relata que ele ficou durante 2 anos em prisão domiciliar. Ele ficou preso em casa, sem poder sair, sem poder se movimentar, ficando só em casa, tendo um guarda, né, da guarda pretoriana romana cuidando dele. Obviamente que foi um privilégio, porque por sua cidadania romana e ele conquistou o coração de muitas das autoridades por quem ele passou, teve contato. Mas ele não podia sair de casa. Agora, o que aconteceu naqueles 2 anos? Durante aqueles 2 anos, Paulo tornou a sua casa num centro de ensino. As pessoas o visitavam e recebiam a palavra, o evangelho. Além dele evangelizar a própria guarda pretoriana, né, os turnos, os revezamentos. E então ele tornou aquele momento um momento em que ele fosse instrumento no reino de Deus. Outra coisa que aconteceu é que ele escreveu diversas epístolas enquanto estava preso, tanto que essas epístolas tomaram o nome de epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon foram escritos nesse período em que ele estava preso em casa. Então foi um período extremamente produtivo. E além do mais, ele fez home office, porque o texto diz, se você ler lá em Atos capítulo 29, do versículo 16 ao 31, você vai perceber que ele alugou aquela casa. A casa foi alugada e ele ficava ali preso, mas com guarda, mas era uma casa alugada por ele, né? Como é que ele pagava isso? Ele fazia tendas. Então, Paulo fez durante 2 anos que estava em isolamento, home office, né? E nós somos desafiados a sermos produtivos, a sermos bênção, a evangelizarmos. Paulo, as pessoas iam lá na casa dele. Agora as pessoas vêm a nós através das nossas lives, dos nossos contatos, das nossas postagens, dos nossos telefonemas, dos nossos posts, né, de WhatsApp. Então, torne esse momento um momento abençoador, um momento produtivo, né? Nós somos povo de Deus e a nossa maneira de encarar as coisas é de uma maneira corajosa, abençoada, cheia de esperança. E nós fazemos, né, realmente desse momento um momento em que Deus pode falar a outros através de nós. Deus abençoe, que seja assim na sua vida. Lembre-se, uma moeda, 2 lados. O ímpio recebe, tem atitudes de uma maneira. Mas nós que conhecemos a Deus, que servimos a Deus, nós fazemos diferente. E agora é possível ver, sim, nesse período, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.